Matematicamente Belo em Super Hero, Equações do Segundo Grau, parte 5. Nossa aula, correções da aula 4 e das equações incompletas do segundo grau. Neste exercício, nós vamos determinar os coeficientes, ou seja, os números das equações do segundo grau. Os coeficientes da equação do segundo grau se apresentam na seguinte ordem: a na frente de x ao quadrado, b na frente de x e c é o termo independente, sem o x. Portanto, o a vale 7, b mais 3 e c mais 2. Na segunda equação, o a vale menos 3, o b menos 1, o c menos 5. Continue percebendo onde se encontra o a, o b e o c nas equações, sempre considerando o sinal. Lembre-se que quando o x não tem número algum na frente, você pode colocar o número 1. Vamos agora resolver uma equação completa do segundo grau. X ao quadrado menos 9x mais 8 igual a 0. Destacamos os coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 9, C 8. Partimos para a resolução do discriminante. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B vale menos 9, A ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1, e o C, que vale 8. 9 vezes 9, 81, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. 81 menos 32, delta igual a 49. Vamos resolver a fórmula agora completa. X é igual a menos b, b vale menos 9. Vamos cuidar bem dos sinais. Um sinal é da fórmula e o outro é do valor do b, menos 9. Delta 49, portanto, fazendo os cálculos, nós temos menos com menos mais 9, mais ou menos raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, vamos separar as raízes. X', 9 mais 7 sobre 2. 9 mais 7, 16, dividido por 2, 8. X duas linhas, 9 menos 7 sobre 2. 9 menos 7, 2, que dividido por 2 é igual a 1. Assim, determinamos o conjunto de solução. Temos como raízes para esta equação 1 e 8. Lembrando que quando delta for maior que zero, for um número maior que zero, sempre teremos duas raízes reais diferentes. Nessa segunda equação, vamos retirar o valor dos coeficientes A3, B menos 15, C 12. Vamos para o cálculo do discriminante. Então, B menos 15 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 12. 15 vezes 15, 225, menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 12, 144. 225 menos 144, delta igual a 81. Pode usar a calculadora para fazer esses cálculos. Fórmula completa. Menos da fórmula, menos do B, 15, mais ou menos raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes o A. O A vale 3. Temos, então, menos com menos mais, raiz quadrada de 81, 9, dividido por 2 vezes 3, 6. Agora vamos calcular x' e x duas linhas e no cálculo vamos obter duas raízes, o 1 e o 4. Para resolver esta equação do segundo grau completa, vamos utilizar a calculadora. Prestem atenção em todos os passos e observe que nós teremos uma raiz fracionária e uma negativa. Nesta equação, vamos nos atentar para o cálculo do delta, em que o resultado será um número negativo. Foi explicado, então, que não podemos calcular raiz de índice par, ou seja, no caso, a raiz quadrada, número negativo. Portanto, o conjunto de solução desta equação é vazio.
Não existem raízes reais quando delta for um número menor que zero. Nesta equação, vamos observar que o cálculo do discriminante deu zero. E quando vamos calcular a raiz quadrada de zero, é zero. Portanto, as raízes aqui, x' e x2', darão o mesmo valor. 2 no caso. No conjunto solução, podemos colocar apenas uma vez o valor da raiz. Preste atenção que este produto notável vai gerar uma equação do segundo grau. Usando o jogo da velha, vamos então calcular o valor deste produto notável. Preste atenção na regra de sinais da multiplicação e na soma dos termos semelhantes. O resultado será x² menos 5 menos 5 menos 10x mais 25 igual a zero. Agora, podemos resolver a equação do segundo grau. Observe que nosso delta será igual a zero, portanto, teremos duas raízes reais iguais, no caso, o 5. Equações completas. Todas as equações anteriores são chamadas de completas porque possuem os três coeficientes, o a, o b e o c, com a diferente de zero. Agora vamos aprender sobre as equações incompletas do segundo grau. Quando faltar um dos coeficientes, a equação é chamada de incompleta. Veja esse primeiro tipo, 2x². Nessa equação do segundo grau, temos o termo a, não temos o termo b, portanto ele é igual a zero, e não temos o termo c, portanto também o c é igual a zero. Nesse terceiro tipo, 2x² mais 3 igual a zero, temos que a vale 2, b vale 3 e o c vale 0. Vamos resolver uma equação do primeiro tipo, ax² igual a zero, ou seja, 5x² igual a zero. Temos o termo a igual a 5 e b e c igual a zero. 5x² igual a zero, nós passamos o 5 para o segundo membro da equação, dividido por zero. Temos então 0 dividido por 5, zero. Raiz quadrada de zero, zero. As equações do primeiro tipo sempre terão raízes igual a zero. A resolução da equação do segundo tipo, ax² vai ser igual a zero, por exemplo, 2x² menos 8 igual a zero, nós temos a igual a 2, b não existe, é igual a zero e c igual a 8.
Resolvemos essa equação como se estivéssemos resolvendo uma equação do primeiro grau. Passamos o 8 para o segundo membro, dividimos por 2 e extraímos a raiz. Lembrando que toda equação do segundo grau possui duas raízes, x' e x'. Então, o sinal de mais ou menos deve permanecer na frente da raiz. Neste caso, as raízes são mais 2 e menos 2. O terceiro tipo, em que c é igual a zero, exige a fatoração algébrica, caso do fator comum. Observe, o fator comum nessa equação do segundo grau é o x, é o termo que se repete. Então, ele será colocado em evidência. Portanto, nós dividimos todos os termos da equação por x, obtendo 3x menos 5. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Agora, como nós temos uma multiplicação igual a zero, um dos dois termos deverá ser zero. Então, nós separamos os termos x igual a zero ou 3x menos 5 igual a zero e resolvemos a equação. Uma das raízes nós sabemos que é zero, x igual a zero, e a outra parte da resolução desta equação, 3x menos 5. É uma equação do primeiro grau, cujo resultado dará 5 terços. Portanto, solução 0 e 5 terços. Neste caso, uma raiz real sempre será zero. Preste bastante atenção na resolução de cada exercício e depois vamos tirar as dúvidas na aula virtual Zoom. Para que servem as equações do segundo grau? Preste bastante atenção neste exemplo de cálculo do lado do quadrado, conhecendo-se a área deste quadrado. Lembrando que, para acharmos a área de um quadrado, multiplicamos medida do lado, pela medida do lado. Se o lado mede x, eu terei x vezes x, ou seja, x ao quadrado, uma equação do segundo grau, onde b é igual a zero. Simplesmente calculamos a raiz, mas não colocamos o sinal de mais ou menos aqui, porque não existe medida negativa. As medidas são sempre positivas. Neste caso, só colocamos o sinal positivo na resposta.